Jejum intermitente. Tudo que você precisa saber sobre ele vai estar nesse vídeo. O que é jejum? Como fazer? Como quebrar o jejum? Ou o que quebra jejum? Quem não pode fazer? Como começar? Para que serve? E quantas vezes na semana eu posso fazer? Eu sou Mariana Tagliati, nutricionista especialista em intestino e emagrecimento, e já ajudei mais de 5.000 pessoas a se tratarem através da alimentação e da suplementação certa. E se você já gostou do tema desse vídeo, clica aqui em gostei, ativa as notificações e me segue lá no Instagram. Primeiro, o que é o jejum intermitente? O jejum é uma estratégia milenar que hoje a gente usa para alguns objetivos específicos no consultório, mas não é modinha. E o jejum nada mais é do que você se abster de comida de 14 a 16 horas. Esse é o jejum mais tradicional. Calma que eu vou explicar como fazer. Mas existem protocolos de jejum de 24 e até mesmo 72 horas. Mas não são protocolos que a gente aplica em atendimento nutricional. Os mais comuns são de 14 e 16 horas. E para que serve o jejum? Claro que hoje o maior motivo que a gente usa o jejum intermitente é para perda de peso e ou emagrecimento, que são coisas diferentes. Perder peso na balança é diferente do que perder gordura, que não necessariamente você precisa perder peso. Mas às vezes ambos vêm juntos. Esses são os dois principais motivos. Mas o jejum também é usado para doenças mentais, para doenças comportamentais e para doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer. Essas doenças se beneficiam do jejum porque tem estudos mostrando que quando a gente coloca o paciente que tem esse tipo de doença em jejum, o cérebro dele reage melhor. Imagina o seguinte: quando você come o tempo inteiro e não faz jejum, o seu corpo gasta toda a sua energia no estômago e no intestino e nos processos digestivos em si. Então ele tem menos energia para outros órgãos e outros sistemas, como por exemplo o cérebro, o fígado em si e outras estruturas. Então, quando você faz jejum intermitente, o seu corpo tem mais energia para fazer novos neurônios, para limpar toxinas no seu cérebro, ou seja, tem estudos mostrando que novos neurônios são formados no jejum intermitente, toxinas neurológicas são eliminadas, na verdade, toxinas lá no seu cérebro são eliminadas no jejum intermitente e você constrói e limpa e faz todo o seu sistema neurológico funcionar melhor, porque você tem mais tempo para isso, porque o seu corpo não está gastando tempo digerindo. A mesma coisa acontece no seu fígado. Se o seu fígado está sempre ocupado no processo digestivo, ele fica mais lento em eliminar toxinas, que é uma outra função dele. Então, quando você faz jejum, o fígado fica mais ativo para as outras funções dele, como por exemplo essa função de detox, de eliminação de toxinas. Então você consegue eliminar mais toxinas enquanto você faz jejum. Fora que, além de tudo isso, tem estudos mostrando que o jejum é excelente para a longevidade. O que isso significa? Você vive melhor, com a sua cabeça melhor, com seus órgãos funcionando melhor, quando você tem a prática de jejum de forma regular na sua vida. Por este motivo, porque você economiza energia no seu processo digestivo e gasta mais energia em outros órgãos que vão funcionar melhor ao longo de toda a sua vida. Então é uma estratégia que para a longevidade, no geral, entra. Então, pare de achar que o jejum é modinha, pare de achar que o jejum é só para emagrecimento. O jejum é uma estratégia, como eu disse, antiguíssima, milenar, que a gente usa hoje no consultório para todas essas funções e para muitas outras. Mari, mas como eu faço então o jejum? No geral, como eu disse, você vai começar a ficar de 14 a 16 horas sem se alimentar. E o que pode ser consumido nesse período que não quebra o jejum? Água, água com gás, limão ou água com limão, café e chás em geral. O que você não pode é adoçar, nem com açúcar, nem com adoçante, porque ambos vão quebrar o jejum. Isso pensando principalmente em perda de peso. Se o objetivo é perda de gordura ou longevidade, não é um problema a gente colocar óleo de coco ou azeite nesse momento onde a pessoa está em jejum. Eles só não podem ser usados se o objetivo do jejum é perder peso na balança. Mas se não for por esse motivo, se for perda de gordura, ganho de massa muscular ou qualquer outra coisa, você pode usar o óleo de coco e o azeite no período do jejum em quantidades calculadas e pequenas. E como a gente inicia o jejum?
O primeiro e mais importante é você adaptar e melhorar a sua alimentação por 3 a 4 semanas, de forma que ela tenha menos carboidrato, mais proteínas e gorduras. Por quê? O carboidrato gera vício, você precisa comer o tempo inteiro. Quando você diminui o carboidrato e dá mais gordura e proteína para sua rotina, ovos, carnes, peixes, abacate, coco, castanha, azeite, óleo de coco, enfim, aquilo te dá mais saciedade, o que faz com que você coma menos vezes por dia, e isso ensina ao seu corpo que ele não é dependente de carboidrato para sobreviver. Você não precisa do carboidrato o tempo inteiro para sobreviver. Isso se chama cetoadaptação. É quando o seu corpo passa a entender que ele consegue funcionar com gordura e proteína. E isso demora 4 semanas em média. E aí você consegue, então, depois de 4 semanas com dieta natural e menor em carboidrato, fazer o jejum sem ter os efeitos negativos que algumas pessoas têm, de hipoglicemia, que é tonteira, irritabilidade, dor de cabeça, tremor, mau humor. Se você sente isso, provavelmente é porque você está fazendo o jejum errado ou porque você não fez esse período de cetoadaptação, de diminuição de carboidrato. E como que a gente faz? A gente começa, em geral, pedindo para o paciente, para a pessoa, comer o jantar, sendo comida de verdade, carnes, ovos, saladas, castanhas, azeite, e ir até o outro dia, meio-dia, 1 hora, e só almoçar. Pular todas as refeições da parte da manhã, não tomar nem café da manhã, nem lanchinho no meio da manhã. E aí, neste período da manhã, a gente prescreve chá, café, água com gás e água com limão. Maria, eu posso fazer o jejum durante o dia, tomar café e depois só jantar? Pode. No geral, a gente pede para o paciente só jantar e ir direto para o almoço porque a gente conta as horas de sono. Então, dormindo, a gente não sente fome. Durante o dia, essa fome vem maior. Mas se você se sente melhor assim, pode ser feito também. E como que a gente finaliza esse jejum, né? Como a gente quebra o jejum? A gente quebra com o almoço feito de comida de verdade, igual jantar. Legumes, carnes, saladas, priorizando gordura e proteína e com menor carga de carboidrato. Tipo, vai comer legumes? Evita excesso de batata, inhame e mandioca e prioriza os que têm menos carboidrato. Chuchu, quiabo, brócolis, abobrinha, abóbora japonesa, abóbora madura, que apesar de ter carbo é baixa. Enfim, prioriza os legumes com menor densidade de carboidrato e mais crus. Folhas, cenoura ralada, beterraba ralada, mais os vegetais crus. E Mari, quantas vezes na semana eu posso fazer jejum? No consultório, a nível de atendimento nutricional, no geral, a gente prescreve de 1 a 3 vezes na semana, o que não necessariamente é uma obrigação. Tem pessoas que se adaptam super bem a 3 vezes, tem pessoas que fazem uma super bem, mas não conseguem 2, e isso é individual. O que não pode é ser sofrido, né? A pessoa fazer o jejum com dor de cabeça, irritabilidade, se sentindo mal. Então isso não pode acontecer. Mari, eu posso fazer jejum todos os dias? Eu não tenho fome de manhã, eu posso só ir almoçar? Pode, desde que isso seja natural e não forçado. Porque se você está forçando isso todos os dias, vira uma estratégia como hipocalórica, ou seja, uma dieta restritiva que não vai ter mais as propriedades, os benefícios focados no jejum. E para quem é contraindicado, quem não pode fazer jejum? 3 principais grupos: gestantes, tentantes, que são aquelas mulheres que querem engravidar, e diabéticos descompensados em não acompanhamento nutricional, porque eu tenho pacientes diabéticos que a gente acompanha, faz jejum, e inclusive muitos saem da diabetes, são curados da diabetes com a dieta e o jejum. Então eles podem ser feitos, agora desaconselhados, desacompanhados, não podem. E por que gestantes e tentantes não podem fazer? Porque são momentos da vida onde colocar o jejum intermitente na tentante vai bloquear hormônios de ovulação, então podem atrapalhar. E na gestante, forçar jejum não é interessante porque ela tem uma necessidade nutricional aumentada, uma vez que ela está com um baby sendo gerado. Então ela precisa de mais nutrientes, o que é incompatível em geral com o jejum. Mas mais uma vez eu falo, se a gestante tem um jejum natural, ela acorda com muita náusea, não quer comer até o almoço, não tem problema ela fazer o jejum, desde que nas outras refeições ela consuma tudo o que ela precisa para nutri-la e nutrir o baby. E uma dúvida muito comum nesse mesmo pensamento é: quem quer ganhar peso ou ganhar muita massa muscular, pode fazer jejum?
Pode. No geral, não é uma estratégia mais usada porque diminui horários onde a pessoa tem que comer. Mas se ela lá, entre o almoço e o jantar, conseguir comer tudo que ela precisa de calorias, carboidratos, proteínas e gorduras, ela pode fazer jejum mesmo quando ela está em um processo de hipertrofia mais pesado. E para finalizar, o que eu quero falar para você é que jejum é uma estratégia. Não é a única que existe, não é a mais poderosa. É sim uma estratégia que eu amo, que eu faço e que eu aplico nos meus pacientes quando eles têm perfil para isso. Mas se você não se sente bem com o jejum, não precisa forçar. Talvez você conseguiu enxergar alguns erros durante esse vídeo que você está fazendo. Por exemplo, comer muito carboidrato, fazer jejum, isso não vai dar certo. Mas talvez o jejum não é para você. Você realmente fez tudo certo até aqui, mas se sente mal, se sente tonto, tem labirintite, tem enjoo, tem enxaqueca, tá tudo bem. Você não precisa exclusivamente do jejum para ter resultados na sua vida. Outras estratégias também existem. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou e qual que é a sua dúvida do jejum. E não esqueça de deixar aqui o seu like.